Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto que tem de fato um valor bastante significativo para nós cristãos. Sabedoria, o caminho para a vida abundante. Sabedoria, o caminho para a vida abundante. E hoje nós vamos começar com um ditado internacional, certo? Na verdade, um ditado judeu. Vamos tentar memorizar isso, que a gente vai fazer referência a esse ditado ao longo da nossa mensagem, certo? Me ajudem aí. O ditado diz mais ou menos o seguinte: um homem sábio ouve uma palavra e entende duas. Você pode repetir isso comigo? Vamos pausadamente. Um homem sábio ouve uma palavra e entende duas. Mais uma vez. Um homem sábio ouve uma palavra e entende duas. E aconselho a anotar isso, que eu vou novamente fazer referência a esse ditado ao longo da nossa mensagem. Ok. Alguém poderia usar esse ditado judeu no seguinte sentido, de instruir alguém ou tentar abrir os olhos de determinada pessoa, no sentido de que ela perceba aquilo que nós costumamos dizer, né? As segundas intenções, né? As palavras que ficaram aí nas entrelinhas, na conversa de alguém. Alguém poderia dizer isso, ó, abre o teu olho. Ela disse, ela te falou isso, mas um homem sábio ouviu uma palavra, entende duas. Não é esse o sentido que nós vamos dar para esse provérbio, na verdade não é este o uso que nós iremos dar para estes provérbios ao longo da nossa mensagem. Veja, desde o início, amados, nós temos tentado mostrar para vocês, pregar, na verdade, Cristo dentro deste livro. Na verdade, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio em todas as nossas pregações. Mostrar para você que de Gênesis a Apocalipse, Cristo está presente. E no livro de Provérbios, de fato, isso não pode ser diferente. Veja, nós não fazemos isso da nossa própria cabeça ou porque a gente prefere pregar dessa forma. Essa é a maneira que Cristo nos mostrou, a maneira correta como Cristo nos mostrou para interpretar as Escrituras. Ele, por exemplo, escreveu, né, o apóstolo João, na verdade, escreveu as seguintes palavras de Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esta é a forma que Cristo nos ensinou, a forma correta, pela qual Cristo nos ensinou a interpretar toda a palavra de Deus. É de fato isso que nós iremos fazer, tentar fazer, e de forma ainda mais explícita nessa noite. Até aqui, pregando em Provérbios 1 e 2, nós apenas temos aí preparado o terreno. Hoje nós vamos fazer isso até de uma forma mais clara, né? Mostrando Cristo, mostrando como esse texto, como proverbialista, na verdade, relaciona o assunto da sabedoria à pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além disso, irmãos, como os efeitos da sabedoria são mais plenamente cumpridos através e por
Cristo Jesus. Amém? Todo mundo entendeu? Amém? Então abra aí o seu coração para ouvir a mensagem que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. O nosso tema é sabedoria, o caminho para uma vida abundante. Então, fazendo aí referência mais uma vez ao nosso provérbio, né? Lembremos-nos aí do ditado judeu: um homem sábio ouve uma palavra, entende duas. Então existem duas palavras que nós precisamos entender desse texto de Provérbios 3, versículos 1 e 4. E a primeira palavra, irmãos, precisa estar bem clara no nosso entendimento, é de fato esse caminho que o proverbialista, que é um rei, Salomão, apresenta para o seu filho, o futuro sucessor do trono de Israel. Na verdade, a primeira palavra que nós precisamos entender é esse caminho que Deus, o nosso Pai, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mostra, apresenta, aponta para cada um de nós, eu e você, que reinaremos para sempre com Cristo, que é o caminho da sabedoria. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer de fato dois movimentos para entender essa primeira palavra. Veja, os versículos 1 a 4 de Provérbios 3, assim como todo o restante desse capítulo, trabalha, irmãos, com um paradigma de causa e efeito. Você consegue perceber isso? Está trabalhando aqui com causa e efeito, esforço, recompensa, trabalho e resultado. E para que a gente já comece aí um pouco mais animado, eu quero mostrar para você, inicialmente, as recompensas, o prêmio, o resultado produzido através da sabedoria do alto, ok? Fixe o seu olhar aí nos versículos 2 e 4. 2 e 4. Ok? Veja como aqui o proverbialista nos apresenta 4 benefícios para a sabedoria. No versículo 2, destaque estas expressões aqui: aumentarão os teus dias, ok? E te acrescentarão anos de vida e paz. Destacou? Amém? Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Faça ainda melhor, ao lado da palavra paz, escreva Shalom. S-H-A-L-O-M. Estou aportuguesando, tá? Shalom. Que é bem-estar perfeito. Bem-estar perfeito. Conseguiu? No Shalom, no versículo 4, destaque esta frase aqui, ó: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. É praticamente todo o versículo, né? Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E ao lado, por exemplo, da palavra boa compreensão, escreva boa reputação, ou melhor, bom nome. Esse é o sentido desta expressão no original. Bom nome. Ao lado da palavra boa compreensão, bom nome. Novamente, irmãos, perceba que aqui nós temos um total de quantas bênçãos? Quantas bênçãos, irmãos, nós temos aqui? 4 bênçãos. Vamos ver. No versículo 2, vida longa e paz, shalom, bem-estar perfeito. E no versículo 4, graça e bom nome. Aqui é boa compreensão, bom nome. 4 bênçãos nós temos aqui. Veja, irmãos, em primeiro lugar, o texto
nos mostra que a sabedoria é a resposta para a maioria dos anseios, se não todos os anseios da nossa sociedade atual. Veja, nós percebemos o quanto as pessoas têm trabalhado em busca de melhorar a sua saúde, muitos deles praticando aí exercícios físicos, outros tantos, cuidando da sua alimentação, outros ainda buscando profissionais, médicos, especialistas da área, por exemplo, os nutricionistas, buscando, irmãos, exatamente isso, viver mais, não é verdade? Todos buscam viver mais, ou a maioria das pessoas busca viver mais. Veja, irmãos, também a quantidade de pessoas que em nossa sociedade trabalham, lidam com o estresse. Muitos viajam, para tentar aí, como a gente diz por aqui, espairecer, Outros tantos, de forma errada, inclusive, querem tratar aí o seu estresse saindo no final de semana e fazendo Deus sei lá o quê. Outros tantos, irmãos, buscam aí atividades alternativas ou orientais, Não preciso nem citar as atividades orientais que as pessoas buscam aí lidar, combater o estresse. Outros tantos, irmãos, buscam de fato a ajuda de terapeutas, psicólogos, psicanalistas. Nada contra, se for necessário, lá atrás mesmo. Mas venha conversar com o pastor também, tá? Buscam aí, estes profissionais fazem uso de suplemento e, quando necessário, inclusive uso de medicamentos para alcançar a tão desejada paz, tranquilidade, alívio nos seus corações. Veja, irmãos, também a crescente preocupação das pessoas com o seu bom nome. Muitos querem ser famosos, muitos querem construir aí uma boa reputação, muitos querem ser influentes, querem ser conhecidos, reconhecidos, ou trazendo para o mundo dos negócios. Muitos estão preocupados em fazer o nome da sua marca, ou o nome da sua empresa crescer, se destacar entre as demais. Muitos estão, de fato, irmãos, em busca dessas qualidades, dessas bênçãos, dos benefícios que Salomão apresenta aqui nos versículos 2 e 4. E de uma só vez, Salomão mostra como nós conseguimos, alcançamos todos eles. É através de quê, irmãos? Através da sabedoria. É da sabedoria, esse é o tema de Provérbios. Através da sabedoria, novamente, nós alcançamos vida longa, alcançamos paz, alcançamos graça, alcançamos um bom nome. Uma observação, certo? Uma observação. Talvez apareça alguém aí que queira contestar isso, certo? Em que sentido, pastor? Por exemplo, eu conheci alguém que, falando biblicamente, espiritualmente, viveu o caminho da sabedoria, mas meu jovem. Você conhece alguém? Eu conheço. Conheço, irmãos, pessoas que, espiritualmente falando, biblicamente falando, trilharam o caminho da sabedoria e morreram jovens. Um grande amigo meu foi levado pela Covid muito jovem. Era uma pessoa de um perfil, como nós costumamos dizer, um perfil ilibado. Pessoa de caráter ilibado. Agora, o que o proverbialista está dizendo aqui? Está estabelecendo um contraste, meu amado irmão. Um contraste entre os efeitos do caminho do homem ímpio e da mulher sedutora, com os benefícios da sabedoria. Nós estudamos isso em Provérbios 1 e 2. O caminho do homem ímpio, da mulher sedutora, é o que? É morte, é destruição, é sofrimento, é ruína. Mas os benefícios do caminho da sabedoria é, mais uma vez, vida longa, paz, graça e bom nome.
nesse sentido que nós precisamos entender as palavras do proverbialista aqui nesse texto. Existe um caminho que leva à destruição e ruína. Existe um outro caminho que leva para as bênçãos do Senhor. E esse caminho é aquele que o rei Salomão aponta para o seu filho Roboão. O caminho da sabedoria. Entendido isso, então vamos voltar. Porque verdadeiramente, através da sabedoria, nós vemos mais. Nós vemos mais, irmãos. Imagine aí, só pelo fato de alguém deixar de ingerir álcool, fumar, você já sabe, né, o que é que eu vou comentar? Fumar, fazer uso de drogas das mais diversas, viver uma vida sexualmente depravada, viver aí, irmãos, da forma mais sem limites possível. Só pelo fato da pessoa deixar de fazer tudo isso, ela vai viver o quê? Mas a expectativa de vida dessa pessoa aumenta, e aumenta consideravelmente. Esse é um dos efeitos do caminho da sabedoria. Mas perceba que não é apenas isso que o texto diz, ou não é apenas esse o benefício do caminho da sabedoria. Porque imagine aí, você viver muito e viver cheio de preocupação. Imagine aí, você viver muito e viver, sim, rodeado por guerras. Você viver muito, irmãos, e viver assim, cheio de tormentos em seu coração. O texto diz que o caminho da sabedoria produz vida longa e é viver muito e viver melhor. É viver muito e viver com tranquilidade. Para usar uma expressão moderna, viver com qualidade de vida. Mas perceba que não é apenas isso. Porque o texto, além de dizer vida longa, além de apontar vida longa e paz como benefício da sabedoria, o texto diz graça. Graça, irmãos. Favor imerecido. E boa compreensão. Um bom nome. É um bom relacionamento, irmãos, com Deus e com os homens. Estes são, de fato, os benefícios da sabedoria. Está entendido isso? Estes são os benefícios da sabedoria. Ok, nós fizemos o primeiro movimento. Agora a gente precisa fazer o segundo. A gente viu os benefícios. Agora a gente precisa ver o esforço. Como é que a gente consegue atingir tais resultados? E nós encontramos isso nos versículos 1 e 3. Você pode aí colocar o seu olho santo nos versículos 1 e 3, amém? Destaque estas expressões no versículo 1. Não te esqueças. E ainda no 1, teu coração guarde. Não te esqueças, teu coração guarde. Amém? E no versículo 3, as expressões ou frases: não te desamparem, atas ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Eu deixei algumas palavras de fora, não foi? Deixei algumas palavras de fora. No versículo 1, quais são as palavras que eu deixei de fora? Ensinos e mandamentos. No versículo 3, quais são as palavras que eu deixei de fora? Benignidade e fidelidade. Todas essas 4 palavras aí, irmãos, certo? Elas são sinônimos de sabedoria ao longo de todo esse livro. Salomão e os demais proverbialistas vão usar palavras sinônimas que representam a sabedoria, e aqui não é diferente. O que eu preciso que você entenda nesses 2 versículos é o seguinte: existem 2 partes do nosso ser que precisam estar envolvidas no exercício da sabedoria. Quais são as 2 partes? Mente e... Todo mundo consegue perceber isso olhando para o texto?
mente e coração. Veja, com a mente a ordem é não esqueça. Não esqueça ao ponto de viver apartado, desamparar-se aí das virtudes de uma vida verdadeiramente, espiritualmente, biblicamente sábia. Não se esqueça, perceba esse detalhe no texto, não se esqueça, e aí em tempos onde não existia smartphone, onde não existia agenda eletrônica, onde não existia post-it, onde não existia bloco de notas, o recurso que o proverbialista propõe é atas ao pescoço, ou seja, crie artifícios para que o seu cérebro seja sempre ativado com respeito a isso e de fato você nunca venha se esquecer. Com a mente a ordem não esqueça. E com o coração qual é a ordem? A ordem é guardar. E guardar a tal ponto que isso seja escrito no coração. E aí, como os antigos entendiam, né? Coração é o centro das nossas emoções, das nossas vontades. Isso significa o quê, pastor? Que a sabedoria, ela precisa guiar cada atitude, cada palavra, cada ação, cada reação, cada milímetro da nossa existência precisam ser todos guiados pela sabedoria. Isso ficou claro, amados irmãos? Amém? Então, resumindo o que nós temos até aqui, a sabedoria é algo que circula, né? Nossa mente e nosso coração, e ela produz o quê? Produz o quê, amados? A gente acabou de dizer vida longa. O que mais? Paz. O que mais? Graça. E bom nome, boa compreensão, bom nome. Amém? Essa é de fato a primeira palavra que nós precisávamos entender. Existe uma segunda palavra que você precisa entender. Como é mesmo o nosso provérbio judeu? O homem sábio ouve uma palavra, entende duas. E aqui nós precisamos entender essa segunda palavra presente nesse texto. Amém? Para isso eu preciso fazer dois grupos. Nós precisamos responder dois grupos de questionamento. Dois grupos de questionamento. Dois grupos de questionamento, amém? Em primeiro lugar, veja. Em primeiro lugar, irmãos, que caminho é esse? Obrigado, irmão. Que caminho é esse? Que quando entra de verdade na mente de alguém, não sai mais. Que caminho é esse, irmãos? Que quando entra de verdade na mente de alguém, a pessoa não mais esquece, né? A pessoa pode até momentaneamente, destaque essa palavra, atenção a essa palavra, momentaneamente. Eita! Ela pode viver até no presente momento distante desse caminho. Mas, porém, entretanto, todavia, mais tempo ou menos tempo, ela vai se lembrar. Ou como aconteceu com o filho pródigo, ela vai cair em si, ela vai lembrar-se que na presença do Pai é muito melhor, que na casa do Pai há muitos benefícios que o mundo não pode superar. Que caminho é esse, irmãos? Que quando entra na mente da pessoa, ela não esquece mais. Me responda aí, que caminho é esse, amados irmãos, que quando entra no coração de alguém, muda completamente, muda a forma como ela age. Para usar as palavras aí do versículo 3, ela começa a viver, a praticar benignidade, fidelidade, ou para usar outras palavras cristãs, ela começa a viver, a praticar justiça, santidade, começa a viver em pureza,
começa a viver de acordo com a vontade do Senhor. Que caminho é esse que, quando entra verdadeiramente nos nossos corações, Deus escreve a sua palavra, porque as palavras desse caminho não são como palavras, simples palavras humanas, melhor dizendo, escritas em qualquer pedaço de papel, mas as palavras desse caminho são palavras vivas, palavras de vida, é logos do Senhor, para usar aí, para citar aquilo que Deus disse através do profeta Jeremias, falando exatamente disso, como Deus irá imprimir a sua palavra em nossos corações. Deus falou, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que caminho é esse, irmãos? De fato, o proverbialista não está apresentando apenas um caminho de conhecimento, um caminho produzido pela expertise ou pela elucubração da razão humana. O caminho da sabedoria tem nome. Nós sabemos quem a sabedoria representa. Quem a sabedoria de Provérbios, para quem a sabedoria de Provérbios aponta, mas tem um pouquinho de paciência comigo, porque eu preciso fazer o segundo grupo de questionamentos para nós entendermos aquilo que de fato Deus quer nos transmitir através desse texto. Continuem, irmãos, aí pensando comigo, que caminho é esse que traz vida longa para todos nós, ou falando mais explicitamente, vida eterna. Você percebeu onde é que o texto quer chegar? Que caminho é esse, irmãos, que traz vida longa, mais explicitamente vida eterna para todos nós? Mas não apenas isso, paz com Deus, que é a destruição, que é o fim da inimizade que existia no homem e o seu Criador, frutos do pecado. Mas não apenas a paz com Deus, mas a paz de Deus, aquela paz que excede a todo entendimento. Ou seja, o mundo pode estar caindo debaixo dos nossos pés, mas nós descansamos no Senhor. Quem é capaz de produzir tal feito em nossas vidas, amados irmãos? Que caminho é esse que traz para a vida do ser humano graça, ou seja, favor imerecido? Perdão, irmãos, é algo que nós não merecemos. Céu é algo que nós não merecemos. Salvação é algo que ninguém aqui merece, mas existe um caminho que de fato traz tudo isso para a vida daquele que crê. Agora me respondam, e aqui eu concluo essa sessão de reflexão e perguntas. Que caminho é esse, irmãos, que além de trazer vida longa, além de trazer paz, além de trazer graça, traz bom nome? Essa é a promessa de Deus, desde Abraão até Apocalipse. Você lembra qual foi uma das promessas do Senhor para Abraão? Eu te engrandecerei o nome. E estudando a nossa série Apocalipse, nós vimos isso. Quando, por exemplo, Jesus, se dirigindo para uma das igrejas da Ásia Menor, disse o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Grande nome em Gênesis, bom nome em Provérbios, novo nome em Apocalipse. Tudo isso aponta única e exclusivamente para uma coisa: nova identidade. Que caminho, irmãos, é esse que transforma a nossa identidade? Nós sabemos que caminho é.
Agora você pode responder: é Jesus. Veja que a sabedoria de Provérbios não é apenas um mero grupo de questões, de ordenanças morais, éticas, do tipo, faça isso, deixe de fazer aquilo. A sabedoria de Provérbios tem um nome, é uma pessoa, é Cristo Jesus. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso, irmãos, ao escrever, por exemplo, Colossenses 2:3, quando ele, ao falar sobre a bendita pessoa de Cristo, disse que ele era aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A sabedoria de Provérbios, para deixar isso bem claro, aponta para a bendita pessoa de Cristo Jesus, e os benefícios que a sabedoria de Provérbios nos apresenta são cumpridos mais perfeitamente nele. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Amém? Então quero caminhar com você para a conclusão dessa mensagem, tá? E aqui eu quero fazer 3 observações, 2 aplicações, amém? 3 observações e 2 aplicações. Primeiro as 3 observações. Primeira observação: Deus, em sua graça e misericórdia, fornece a todos nós a verdadeira sabedoria como um caminho para uma vida abençoada e abundante. Esse caminho da sabedoria, irmãos, que é oferecido a mim e a você, vem da graça e da misericórdia do Senhor. Portanto, louve e agradeça a Deus por isso. 2, a verdadeira sabedoria não é apenas um conjunto de princípios morais, mas a sabedoria, frisando isso, é uma pessoa, aponta para uma pessoa. Cristo é a sabedoria encarnada, para usar um dos ensinamentos do professor Gosworth. Cristo é o sábio perfeito. Quando você lê novamente o livro de Provérbios, encontrar a sabedoria, veja como ela aponta para Cristo Jesus. Amém? Terceira observação: a obra redentora de Cristo não traz apenas perdão para os nossos pecados. A obra redentora de Cristo, irmãos, também nos capacita a ver de acordo com a verdade divina. Cristo não apenas nos purifica dos nossos pecados, Cristo também nos capacita para viver de acordo com a vontade do Senhor. Todo mundo entendeu isso? Agora, as 2 aplicações, guarde isso em nome de Jesus. Coloque isso na sua agenda diária. Eu vou tentar cumprir, viver, praticar exatamente isso. Essas 2 aplicações aqui. Primeiro, confie em Cristo como a fonte suprema de sabedoria e siga seus ensinamentos. Não pense que a solução dos seus problemas está dentro de você. Isso é o que diz a teologia coach. Isso é o que diz a filosofia do mundo. A resposta para os seus problemas estão dentro de você. Não estão, irmãos. Está dentro de nós é apenas morte, é pecado, é ruína, desgraça. Esse é o estado do homem, na sua condição de pecador. Confie na sabedoria de Cristo. Confie em Cristo como fonte suprema da sabedoria divina. Essa é a primeira aplicação. E finalmente a segunda aplicação, guarde isso em nome de Jesus. Ore para que Cristo capacite você a viver verdadeiramente de forma sábia. Amém? Ore. Sozinho nós não conseguimos. Repetindo, as palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sozinhos nós não conseguimos, irmãos, é nada mesmo. Então ore para que Cristo lhe capacite a viver de forma verdadeiramente sábia. Amém, amados?